Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Romanos, capítulo 2. Vamos fazer a leitura dos versos 1 a 29. Romanos, capítulo 2, versos 1 a 29. Portanto, quando julgas, és indesculpável, ó homem, sejas quem for, pois te condenas naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas praticas os mesmos atos. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais atos. E tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas, mas fazes o mesmo, pensas que escaparás do julgamento de Deus? Ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a graça de Deus te conduz ao arrependimento? Mas segundo tua teimosia e teu coração que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus, que retribuirá a cada um segundo suas obras. Assim ele dará vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade, mas dará ira e indignação aos egoístas, aos que obedecem ao pecado em vez de obedecer à verdade. Trará tribulação e angústia a todo ser humano que pratica o mal, primeiro ao judeu, depois ao grego. Mas glória, honra e paz a todo que pratica o bem, primeiro para o judeu e depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Pois diante de Deus não são justos os que somente ouvem a lei, mas os que a praticam, estes serão justificados. Porque quando os gentios que não têm lei praticam as coisas da lei por natureza, embora não tenham lei, tornam-se lei para si mesmos, demonstrando que o que a lei exige está escrito no coração deles, tendo ainda o testemunho da sua consciência e dos seus pensamentos, que ora os acusam, ora os defendem. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os pensamentos secretos dos homens, por Cristo Jesus, segundo o meu evangelho. Mas se tu te chamas judeu, te apoias na lei, te glorias em Deus e conheces a vontade dele e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, e estás convencido de que és guia dos cegos, luz dos que estão nas trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, que tens na lei a formulação do conhecimento e da verdade? Tu, pois, que ensinas os outros, não ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve cometer adultério, adulteras? Tu que abominas os ídolos, rouba-lhes os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre as nações. Porque de fato a circuncisão é proveitosa se cumprires a lei. Mas se és transgressor da lei, a tua circuncisão tornou-se em incircuncisão. Então, se os que são da incircuncisão cumprirem os preceitos da lei, não serão eles mesmos considerados circuncisos? E se cumprir a lei aquele que por natureza é da incircuncisão, ele julgará a ti, que és transgressor da lei, com a letra e a circuncisão. Porque judeu não é quem o é exteriormente, nem é circunciso quem o é apenas no exterior, na carne, mas judeu é quem o é no interior, e circuncisão é a do coração, realizada pelo Espírito e não pela letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Amém. Pai Celeste, obrigado pela palavra do Senhor, obrigado por essa carta, pelo evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, que chega até nós no dia de hoje. Pedimos, ó Deus, a luz do Senhor, para que o nosso coração seja vivificado por essa palavra. Pedimos que o Senhor não permita que a nossa alma se feche à verdade,
apresentada aqui, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós estamos na nossa terceira reflexão sobre a carta aos Romanos. Começamos com a introdução, obviamente, da carta, no capítulo 1, dos versículos 1 até 17, em que vimos o espírito de Paulo, o que é que ele pensava, o que ele queria fazer a respeito de Roma, o que ele queria comunicar para a igreja de Roma, e algo também da alma de Paulo. Depois entramos no capítulo 1, verso 18, até o versículo 32, quando Paulo começa a matéria principal da sua carta, e vimos que o tema é a ira de Deus. Esse é o assunto do capítulo 1, verso 18, até a metade do capítulo 3. E vimos isso, né? No verso 17, Paulo diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Mas aí no verso 18 ele diz, em contraste, que a ira de Deus se revela do céu. Então, antes de explicar com detalhes como a salvação de Deus se mostra por meio do Evangelho, como a justiça de Deus se revela no Evangelho, o assunto de Paulo é a ira de Deus. E nós tratamos disso semana passada. Como é que a ira de Deus está revelada no mundo? E, em primeiro lugar, ele fala dos gentios. Né? Então ele fala sobre todos os homens em geral. Aqui do capítulo 2, verso 1 em diante, ele vai falar sobre os judeus. E eu quero lembrar aos irmãos que Paulo está sempre preocupado em fazer essa comparação e aproximar esses dois povos, os judeus e os gentios, ou os não-judeus, nós, no caso. Eu quero lembrar que isso está na declaração do tema da carta, irmãos. Veja aí no capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho, veja na sua Bíblia, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, o tempo inteiro Paulo vai fazer isso. Ele vai explicar que o que ele está dizendo se aplica tanto aos judeus como aos gentios, ou aos gregos, é uma outra forma de dizer isso, né? Os helenistas na época. Então ele sempre está preocupado em mostrar isso, inclusive um trecho inteiro da carta, que são os capítulos 9 a 11, é dedicado a falar sobre o lugar do judeu e do gentio no plano salvador de Deus. Mas ao longo da carta ele vai voltar nisso. Então ele começa falando do gentio. E ele diz que a ira de Deus está sobre os gentios. Esse é o assunto até o capítulo 1 até o verso 32. E o argumento de Paulo é empírico. Olhe ao redor. O que você vai encontrar? Todos os sinais de que o homem está sob o juízo de Deus e entregue a si mesmo. E qual é o sinal fundamental disso? É a guerra que os homens iniciaram contra si mesmos. Paulo interpreta essa guerra como sinal da ira de Deus. Por que os homens desonram uns aos outros? Por que os homens humilham e usam uns aos outros? Porque eles negam a sua própria natureza e entram em guerra com ela. E aí Paulo usa um exemplo em particular, que é o da prática homossexual. Mas isso é só um dos exemplos, todos os outros pecados são na mesma categoria. A gente viu que a razão por que Paulo começa com esse pecado é porque isso faz um contraste perfeito com Gênesis capítulo 1. O homem foi feito à imagem de Deus, macho e fêmea. Então o que diz Paulo? Já que o homem rejeitou a imagem de Deus, ele não sabe mais o que significa masculinidade e feminilidade. Então Paulo está usando esses pecados como sinais de que o homem perdeu o contato com Deus. A gente poderia avançar nesse raciocínio. Como um amigo meu de muito tempo, está no Canadá hoje, o Carlucci, ele costumava dizer, tem alguma coisa errada com a humanidade? As pessoas dizem que todos os caminhos levam a Deus, que todo mundo tem Deus, as pessoas gostam de dizer isso. Mas vem cá, se quando o Filho de Deus apareceu no mundo a gente matou ele, a gente está com problemas. A gente certamente tem problemas. A humanidade não está com Deus. Porque se quando Deus aparece a gente precisa sumir com ele, a gente tem um problema sério. Não adianta se iludir, querer dizer que está todo mundo com Deus, que todo mundo vai para o andar de cima, né? Depois que morre. Isso é ilusão. Veja como nós nos tratamos, como nós tratamos o planeta, o que nós fazemos com a ideia de Deus, a quantidade de ídolos que a gente produz. Os sinais de que tem algo errado com a raça humana são evidentes. As pessoas gostam de levantar, por exemplo, isso é muito comum, essa pergunta, onde é que está Deus do sofrimento? Por quê? Onde é que está Deus tendo em vista os pecados que os homens cometem uns contra os outros? Mas Paulo dá uma resposta aqui, nós vimos isso semana passada aqui em Romanos 1. O fato de nós pecarmos tanto e tão violentamente uns contra os outros, com tantos pecados,
é, na verdade, um sinal da presença de Deus, mas de uma forma particular da presença de Deus. É a ira de Deus. É isso que Paulo diz. A ira de Deus se revela do céu. O fato dos seres humanos terem transcendência, mas estarem em guerra contra Deus e contra si mesmos, é sinal de que eles estão sob a ira de Deus. Há uma revelação de Deus disponível, além da revelação de Deus na criação. É a revelação da ira de Deus, revelada no fato de nós termos o sentido de transcendência, de nós termos o sentido moral da perfeição moral, de nós sabermos que a gente não deveria ser o que a gente é hoje, mas a gente continua sendo o que a gente é hoje. Essa distorção no que nós somos, essa contradição que é o ser humano, é o sinal de que o ser humano está em choque com Deus, que ele está sob a ira de Deus. Então você pode tomar aí, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, o Auschwitz, como algumas pessoas dizem. E isso não é um sinal da ausência de Deus? Sim e não. É um sinal da ausência da graça, mas é também um sinal da presença do juízo. É isso. A Segunda Guerra Mundial é um sinal da presença do juízo. O fato dos homens morrerem como animais quando desastres naturais acontecem, mesmo tendo consciência, moral, liberdade e tudo mais, por que a gente morre como animais? Eclesiastes faz essa pergunta. Não é nova. Ela está lá, Salomão já fez essa pergunta. Bom, existe uma razão para isso na narrativa bíblica. Nós fomos expulsos do jardim. Nós fomos expulsos do Éden. Fora do Éden não existe proteção. A proteção que existia era lá. E aquilo é um símbolo de uma proteção divina especial para seres especiais. Nós somos seres especiais que morrem como qualquer outra criatura. Então, Paulo diz, a ira de Deus está revelada. O fato dos homens serem escravos das concupiscências do seu coração é um sinal de que eles estão sob a ira de Deus. É o argumento de Paulo no capítulo 1. Então, isso precisa ficar bem claro de início. É que tem realmente algo errado com o ser humano. A guerra que nós praticamos contra Deus e uns contra os outros é o sinal de que nós estamos entregues ao juízo divino. O juízo já começou a se manifestar. Agora, alguns leitores, ouvintes na época, porque a carta era lida em público, talvez ouvissem isso e se sentissem muito confortáveis, porque essa era mais ou menos a opinião que os judeus em geral tinham sobre os gentios. Mas aí Paulo muda o tom no capítulo 2. E agora ele se dirige a outro grupo. Então ele diz aí no capítulo 2, verso 1, ele começa com o portanto. Né? Esse portanto está ligado ao verso 32 do capítulo anterior. É que existem algumas pessoas, né, que conhecem o decreto de Deus e que não somente fazem as coisas erradas, mas aprovam as pessoas que fazem coisas erradas. E depois que ele fez todo esse argumento para dizer que o fato de nós estarmos escravizados ao pecado é o sinal de que nós estamos sob a ira de Deus, Paulo começa uma outra linha de argumentação. Portanto, você que julga, mas pratica as mesmas coisas, você também é indesculpável. Vejam aqui a paridade do argumento. Capítulo 1, quando Paulo está falando dos gentios, no capítulo 1, versículo 20. Aqueles que reprimem o conhecimento de Deus e rejeitaram esse conhecimento de Deus, diz o versículo 20, são indesculpáveis. Está no final do verso 20, veja aí na sua Bíblia. Então, assim como ele diz que os gentios são indesculpáveis porque tinham o conhecimento de Deus, mas rejeitaram o conhecimento de Deus pela criação, agora Paulo disse, vocês também são indesculpáveis. Vocês que entendem que as coisas que os gentios fazem são erradas, mas fazem coisas semelhantes. Veja aí na sua Bíblia, os versos 2 em diante. Capítulo 2, verso 2 em diante. Nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais atos. E tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas, mas fazes o mesmo, pensas que escaparás do julgamento de Deus? Bom, parece que algum leitor, ou alguma classe entre os leitores de Paulo, ou dos ouvintes, eram pessoas que achavam que tinham algum tipo de privilégio, né? Então havia aqueles pecadores explícitos, os homens, os gentios, que estão aí praticando todas aquelas perversidades aí que são apresentadas no capítulo 1. Agora parece que tem um grupo que acha que tem privilégios. Ele acha que é isso mesmo, os gentios estão condenados, mas graças a Deus, como nós não somos gentios, apesar da gente não ser muito melhor, na verdade a gente é melhor pelo fato de não ser gentio. Então, por causa disso, nós não estamos sob o juízo de Deus.
Paulo ainda não deu nome aos bois, mas a gente sabe de que grupo ele está falando aqui. É só você ver no capítulo 2, versículo 17. Um pouquinho na frente, Paulo abre o jogo. Ele começa falando abstratamente. Você que acha que pode cometer as mesmas coisas que os gentios e não estar sob o juízo de Deus, você não acha que tem uma coisa errada no seu raciocínio? Paulo começa dizendo isso. Mas lá na frente, no verso 17, ele dá nome aos bois. E ele diz, se tu te chamas judeu, te apoias na lei, glorias em Deus, assim por diante. Bom, agora fica mais claro. Que grupo no mundo seria o grupo que pensaria estar livre da ira de Deus fazendo as mesmas coisas? Os judeus. Por que os judeus? Porque os judeus receberam a lei e o pacto. Essa é a questão. Como os judeus conheciam o Deus verdadeiro, e o Deus verdadeiro entrou em aliança com eles a partir de Abraão e depois por meio de Moisés, eles achavam que tinham uma posição especial diante de Deus. E faz sentido. O Antigo Testamento diz que eles são um povo eleito, eles são uma nação especial, com um destino especial. Mas, de algum modo, essa crença em uma eleição, em uma separação para uma finalidade divina, em uma diferença em relação às outras nações, se corrompeu em uma crença na impunidade. Parece que isso aconteceu entre aquele povo. Eles começaram a achar que, mesmo fazendo as mesmas coisas, eles estavam bem, porque eles eram judeus. Então Paulo tem que desconstruir esse negócio, e é isso que ele faz aí, começa a fazer no capítulo 2, verso 1 e diante. Olha, você que faz as mesmas coisas, por que você acha, diz o versículo 3, que vai escapar do julgamento de Deus? Aí talvez os judeus pensassem assim, não, mas é porque Deus é paciente conosco. Deus nos trata de forma especial. Mas diz o verso 4, na verdade, não será que você despreza a riqueza da bondade de Deus, ignorando que a graça de Deus, o propósito da graça de Deus é te conduzir ao arrependimento? Então o que Paulo está dizendo? Os leitores que eram judeus, ou judeus com os quais Paulo debatia no século I, ou boa parte deles achava isso, que a graça especial que eles tinham recebido de Deus era como se fosse uma licença para matar. Eles tinham licença para viver daquele jeito porque a graça de Deus estava com eles. Aí o Paulo diz, não, você não está entendendo. A graça de Deus é dada para te conduzir ao arrependimento. Não é para te dar liberdade para pecar. É isso que está aqui no versículo 4. Quando você trata a graça de Deus como uma autorização para viver de qualquer jeito, ou como um crédito extra para que você não tenha que cumprir a lei do mesmo jeito que os outros deveriam cumprir, então você está, na verdade, desprezando a graça de Deus. Você não está compreendendo e valorizando a graça de Deus como ela deve ser compreendida. A graça de Deus é concedida para que haja arrependimento. Para que é uma paciência, uma liberdade, uma tolerância divina para que você mude de vida. Não é uma justificação ou uma confirmação do seu pecado. Então, se você recebe a graça de Deus e usa a graça de Deus como um passe livre, ou como uma justificativa, ou como uma oportunidade para cometer uns pecados a mais, achando que você não vai ser punido por causa disso, o que você está fazendo? Versículo 5. Você está mostrando teimosia no coração. E essa teimosia significa que você está acumulando mais pecado para o dia do juízo. Se você usa a graça de Deus como uma justificativa, a paciência, a bondade divina, como uma justificativa para pecar mais, então diz Paulo, você está se confirmando sua posição no pecado e acumulando ira para você. Muitos judeus pensavam, gente, que havia uma crença que aparece depois na Idade Média, no catolicismo romano. Muitos judeus pensavam que havia uma espécie de crédito positivo na conta da nação judaica por causa não somente da eleição divina, mas da obediência dos santos judeus, de modo geral. Então a nação toda era abençoada porque porque muitas pessoas obedeceram a Deus e tal. E
achavam que era possível acumular méritos. Então você acumula méritos e todo mundo participa desses méritos. Depois surgiu uma forma avançada dessa crença na Igreja Católica Romana, com a ideia de que existiria um depósito de méritos produzido pelos santos ao longo da história e que você poderia acessar esse depósito de méritos por meio de orações, de penitências e de bênçãos especiais da igreja, que durante um certo período eram chamadas de indulgências. Depois isso foi eliminado. Mas havia essa crença de que muitas pessoas obedeceram, muitas pessoas foram santas, então haveria esse depósito de crédito positivo diante de Deus. Então, de repente, você está com um débitozinho e você não tem mérito suficiente para se aproximar de Deus. Mas aí você pode recorrer aos méritos acumulados do restante dos santos e aí você tem acesso a Deus. Né? Realmente isso era crido, gente. Na época da Reforma Protestante, era literalmente o que as pessoas acreditavam. E o Tetzel dizia isso, né? Que quando cai a moeda, quando ele fazia a venda de indulgências, eles faziam uma espécie de show e tal, e vendiam as indulgências. Parecia muito com igrejas evangélicas hoje, sabe? Mas é o seguinte, o Tetzel dizia, quando cai uma moeda no fundo do cofre, sai uma alma do fundo do purgatório. Era o lema, né, quando ele ia fazer a divulgação da venda de indulgências. Né? E vocês sabem que o dinheiro dessas indulgências era usado para financiar a construção da Basílica, né, de São Pedro, na época. Estava sendo usado para isso, lá em Roma. E não deixem de visitar, se vocês forem lá, inclusive, que é muito bonito. Então. Eu não fui ainda não, mas um dia eu vou. Mas, irmãos, o fato é que esse é uma das coisas feias da tradição cristã. Foi porque essa doutrina foi ensinada, que assim, a gente vai e paga e recebe os méritos e tem acesso a Deus. Obviamente, não é assim que funciona. Você tem que resolver sua vida com Deus e não tem nada de pegar o crédito de São Francisco, né, o crédito do São Francis Schaeffer para você ir para o céu. Não vai funcionar. Nem do seu pai, da sua mãe, da sua igreja. Não vai. Você tem que resolver sua vida com Deus. Mas os judeus tinham uma ideia assim, já que eu sou do povo de Deus, eu sou judeu, então eu tenho créditos especiais, eu tenho privilégios. E Paulo diz, você não está entendendo que o privilégio que você tem é a presença da graça para te perdoar e te tirar do pecado, não é para você ficar aí não. A graça não é isso não. Não é uma justificativa para licenciosidade. Então diz Paulo, vamos encarar a realidade, versículo 6 em diante. Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então, aos que perseveram em fazer o bem, procurando glória, honra e imortalidade, esses recebem a vida eterna. E os que obedecem ao pecado, receberão ira e indignação. Então isso é uma doutrina muito importante da Bíblia. É que Deus, o Deus que é amor, é também ira. Deus não tem prazer no pecado, Deus odeia o pecado e Ele vai punir o pecado, irmãos. Nenhum pecado vai ficar sem punição. Muitas pessoas se revoltam contra Deus por isso. Onde está Deus que deixa o mal acontecer no mundo? Nós já vimos, em parte, que isso já é um aspecto do juízo divino. Mas, de fato, a Bíblia diz que haverá um juízo final. Isso é a doutrina bíblica. Haverá um juízo final em que todo o pecado vai ser punido. E o sinal de que esse juízo já começou é tanto a entrega dos homens ao pecado e ao seu próprio coração, como a morte de Cristo na cruz, para levar os pecados dos homens. Esses são sinais de que existe uma ira divina. E essa ira vai se manifestar de forma completa e definitiva no juízo final. Algumas pessoas, inclusive, são bem contraditórias disso. Já mencionei mais de uma vez que tem gente que acha que Deus não está nem aí para o mundo, que Deus é mau porque os homens fazem ruindades, fazem maldades e Deus aparentemente não se manifesta. E aí quando a gente diz, não, mas vai ter um juízo final em que os homens vão ser condenados e a ira de Deus vai ser derramada sobre todos eles. Aí o pessoal fala assim, não, mas Deus é bom, Ele não vai fazer isso. Mas aí você tem que resolver o que você quer, né? Se você quer realmente que a justiça seja feita e a ira de Deus ser derramada ou não. Na verdade, a Bíblia tem uma resposta, ela se chama juízo final.
E os sinais desse juízo final são antecipados na história. Nós vemos sinais disso na história. Nós temos experiências imperfeitas de justiça e de punição que apontam para esse juízo final. Mas, irmãos, vejam só, o texto diz que a ira, a tribulação e a angústia vai ser derramada sobre todo homem que pratica o mal. E veja aí no verso 9, que interessante, em linha com o argumento de Paulo. Primeiro ao judeu, mas também a quem, gente? Ao grego. E aí depois ele diz a mesma coisa no verso 10. Glória, honra e paz a todo que pratica o bem. Primeiro para o judeu e também para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Vejam só, irmãos, Paulo está fazendo a cama aqui. Ele quer pegar os judeus pelo colarinho, e ele é judeu, e dizer, olha, vocês estão condenados também. Mas primeiro ele tem que dar plausibilidade para o argumento. Então ele está procurando mostrar que Deus não pode ser injusto e justificar uma pessoa que vive no pecado e punir uma pessoa que não é um judeu, mas que realmente busca o bem. Deus não vai fazer isso. É isso que Paulo está fazendo aqui no capítulo 2, procurando trazer alguma sobriedade para os seus leitores e dispersar essa névoa de autoilusão, a ilusão da inocência. Eu posso pecar e continuar sendo inocente meramente porque eu sou judeu, eu sou membro do povo eleito. Então Paulo está dispersando essa névoa e procurando mostrar que não é possível. Vamos encarar a realidade, é o que Paulo diz. Para quem Deus vai dar a vida eterna? É a questão colocada no versículo 8. Perdão, versículo 7. Para quem Deus vai dar a vida eterna? Ora, diz Paulo, para quem quer a imortalidade. Paulo é muito claro. Para quem Deus vai dar a vida eterna? Para quem deseja a imortalidade. Mas se você vive sem crer na imortalidade e privilegiando as coisas temporais, como é que você pode achar que você vai ter a vida eterna? Isso é ilusão, Paulo está dizendo. É isso, vamos para a realidade. Você diz que espera a vida eterna, mas vive como se não houvesse amanhã? Você diz que deseja a vida eterna, mas o seu coração está apegado a coisas passageiras, está aprisionado em coisas temporais? Obviamente, você não terá a vida eterna. Se você não ama a vida eterna agora, o que te faz pensar que você vai participar dela depois? Se você não ama o bem hoje, o que te faz pensar que você vai querer viver num lugar onde todo mundo só faz o bem? Ninguém faz nenhuma maldadezinha. O que você vai querer fazer lá? Se você gosta de fazer o mal. Se você não quer nada que permanece, você quer coisas passageiras. Se você vive por paixões. Se a sua prioridade é a felicidade, não é o bem. Se a justiça não te incomoda, o céu seria para você um inferno. É isso que ele seria. Então, obviamente, se isso é a sua vida, não se iluda, Paulo está dizendo. Ah, mas eu sou judeu. Paulo, tanto faz. Se você gosta da sarjeta, é lá que você vai ficar. Tanto faz se você é judeu, circuncidado, filho de sacerdote, tanto faz. Você gosta da sarjeta, você vai ficar na sarjeta. Você gosta do pó, você vai ficar no pó. A imortalidade é para quem quer a imortalidade. A ressurreição é para quem espera a ressurreição. Um mundo feito de bem, de justiça, de fé, é para quem deseja ter essas coisas hoje. E se você não sabe se você quer isso hoje, tampouco saberá depois. Então Paulo está puxando os judeus para a realidade, falando qual é a realidade sobre onde você está. Para de dizer que é judeu. Para de dizer que é crente. Onde é que você está? Onde é que você realmente está? Paulo diz no verso 11, em Deus não há parcialidade. Por isso ele não vai tratar judeu e gentio diferente. Olha o que ele diz no verso 12. E aqui ele tem que explicar o caso dos gentios com mais detalhes. Os que sem lei pecaram, sem lei perecerão. E os que pecaram sob a lei, pela lei serão julgados. E aí no verso 13 ele explica melhor para os judeus por que é que eles não vão ser salvos só por serem judeus. Pois diante de Deus, justos são os que não são os que só ouvem a lei, mas os que praticam. Quem vai ser justificado diante de Deus? Quem cumprir a lei. Isso é o que diz Paulo.
Você tem que cumprir a lei. Se você não cumpriu a lei e você está sob a aliança da lei, você está condenado. Então não importa se você, como eu disse, passou pela circuncisão, foi educado na lei, cumpriu alguns mandamentos, frequenta a sinagoga, realiza todos os deveres religiosos, vai em Jerusalém no dia da expiação. Paulo diz, não importa. Quem vai ser justificado é quem pratica a lei. Seja quem conheceu a lei escrita, a Torá, seja os gentios que não conheceram a lei. Agora ele tem que explicar o caso dos gentios, então ele abre um parênteses. Veja aí na sua Bíblia. Versículo 14 é um parênteses. Nem todas as Bíblias dão isso explicitamente. A Almeida século XXI põe um parênteses aí. Está vendo aí o versículo 14? Na sua Bíblia? Eu não sei se a NVI põe um parênteses, mas Paulo abre um parênteses e diz o seguinte. Olha, deixa eu explicar o caso dos gentios. Por que o gentio é condenado se ele não conhece a lei? Aí Paulo diz, não é que ele não conhece a lei. Eles não conhecem a lei escrita. A Torá não foi dada para eles. Mas, quando os gentios, sem ter essa lei escrita, praticam coisas da lei por natureza, quer dizer, eles têm um senso moral, eles têm um senso de justiça, eles desenvolvem códigos e assim por diante. Quando eles fazem isso, embora não tenham essa lei escrita, se tornam lei para si mesmos. Demonstrando que o que a lei exige está escrito no coração deles. Tendo ainda o testemunho de sua consciência e seus pensamentos, ora acusando e ora defendendo. Fecha parênteses. Então, gente, aqui ó, o versículo 13 pula direto para o 16. Entendam só. Eu vou ler os dois para vocês pegarem o fluxo do raciocínio. Pois diante de Deus não são justos os que ouvem a lei, mas os que praticam, esses serão justificados, versículo 16, no dia em que Deus julgar os pensamentos secretos dos homens. Então, o versículo 16 está conectado com o verso 13. 14 e 15 é um parênteses. Mas o parênteses está aí com uma finalidade. De deixar claro que os gentios não sendo condenados sem lei. Paulo já tinha dado uma pista disso no capítulo 1. Quando, por exemplo, os gentios praticam atos sexuais contra a natureza. O que Paulo está dizendo? Que existe uma natureza. Ele está usando um conceito que os hebreus usavam, mas que os estoicos também usavam, os gregos usavam, de que existe uma physis, uma natureza compartilhada pelos homens. E o senso moral faz parte dessa natureza compartilhada. E quando o homem viola essa lei natural, ele está indo contra si mesmo. De algum modo, ele está indo contra a sua estrutura, negando a sua estrutura. Paulo usa aqui essa ideia de uma lei que os antigos, os gregos, chamavam de lei natural. E isso foi apropriado depois no pensamento, no pensamento medieval, até mesmo na modernidade. A ideia de lei natural foi usada no pensamento político, na fundação do pensamento político moderno, para justificar direitos humanos e assim por diante. Eu quero até aproveitar para recomendar aqui duas leituras para as pessoas perguntarem para mim o que podiam ler. Então, antes de recomendar comentário de Romanos, eu recomendo C.S. Lewis, A Abolição do Homem e o Cristianismo Puro e Simples. São dois livros que falam sobre essa lei natural. O Cristianismo Puro e Simples e a Abolição do Homem, de C.S. Lewis. Mas, irmãos, essa ideia de lei natural é que está implícita aqui. É de que existe uma ordenação moral divina que, de algum modo, está incorporada na natureza humana. Então, Paulo diz que o homem se torna lei para si mesmo. Daí que a ideia de certo e errado, o sentido moral, seja uma experiência tão universal. Mesmo havendo divergências sobre o que é considerado certo ou errado em cada lugar, mas isso é um elemento de construção cultural da moralidade. Mas existe um elemento universal, que é esse sentido da diferença do certo e errado e da inferioridade do errado em relação ao certo, da inferioridade do mal em relação ao bem. Então, esse sentido moral, diz Paulo, está presente. E isso é, na verdade, a obra da lei manifesta no coração dos homens. Isso é importante a gente compreender, porque quando nós dizemos que o homem quebrou a lei e por isso ele está condenado, nós não estamos dizendo, irmão, isso é muito importante, que o homem quebrou uma lei como se fosse um regimento interno do mundo, ou uma regra de trânsito. Vocês sabem que existem as regras de trânsito, e o objetivo dessas regras, obviamente, é viabilizar o trânsito seguro e funcional, mas essas regras têm um elemento de certa arbitrariedade. Então, o trânsito, por exemplo, numa rua pode ser de mão dupla e por uma decisão institucional, de repente, ele vira mão única.
E você pode ter uma placa de pare numa esquina e essa placa mudar de lugar. Não existe uma ordem natural por trás da posição da placa de pare. É uma decisão organizacional. Então muita gente pensa que as leis de Deus são assim, são leis arbitrárias que Deus decidiu estabelecer, como se fossem regras de trânsito. Como se Deus pudesse ter feito um mundo em que a lei dissesse, como eu já mencionei antes, ao invés de dizer não matarás, a lei dissesse matar é bom. E aí se Deus tivesse feito essa lei, então a gente ia achar essa lei boa. Não, essa lei seria intrinsecamente má. Não matar faz parte da estrutura do mundo, essa lei. Né? O dever de não matar outros seres humanos. Né? Faz parte da nossa constituição moral. E isso tem a ver com a própria natureza do bem. Não dá por legislação para a gente mudar o que é bom e transformar o que é bom em mal e o que é mal transformar em bom. Não dá para fazer isso por legislação. Então o que acontece é que a lei é um reflexo da realidade da estrutura moral do universo. A lei de que Paulo está falando aqui é essa. Não é simplesmente um sistema de regras que você tem que cumprir para você passar numa prova, num teste divino e poder entrar no céu. Essas leis descrevem a natureza do bem. Elas refletem o caráter de Deus. Ser verdadeiro, não trair, não arrancar do outro as condições da sua existência, não se desesperar no seu trabalho e ficar viciado nele e perder o resto da vida, e não destruir a reputação de outra pessoa e assim inviabilizar a vida de outra pessoa, não diminuir a sua existência adorando uma divindade minúscula, que são os ídolos, e fazendo a sua imagem, construindo a sua identidade à imagem de uma coisa pequena, insignificante. Isso é idolatria, né? Então o que a lei está fazendo, na verdade, é descrever na forma de mandamentos a estrutura do bem e como nós devemos nos relacionar com ele. E se a gente recusa o bem, a gente cai no vazio, nas trevas, que é o não ser, é o mal. Então é importante compreender isso, que violar a lei de Deus não é quebrar uma regra divina. Violar a lei de Deus é entrar em guerra contra o ser, é entrar em guerra contra a existência, contra o bem e, consequentemente, contra si mesmo. Por isso Paulo descreve o pecado como uma desonra de si mesmo. É uma coisa que você está fazendo contra a imagem de Deus posta em você e, consequentemente, contra você. É importante compreender a natureza desse mal. Não é como um crime. Não é uma coisa de uma legislação arbitrária divina. É uma questão de estar na luz ou estar nas trevas. Por isso Paulo usa então a ideia de natureza no capítulo 1. Ele diz, olha, quando você peca, você está indo contra a sua natureza. Você não está quebrando uma regra e aquilo simplesmente é uma coisa jurídica, uma coisa legal que não afeta a sua estrutura. Não é isso. O pecado é uma violência contra si. O pecado é uma destruição da própria existência. É uma opressão que você pratica contra si mesmo. Quando você faz o mal contra outro ser humano, você está fazendo contra si mesmo. Porque você está destruindo dentro da sua consciência o sentido de valor e dignidade do que é ser humano. Por isso, quando você pratica o mal contra outro, você se destrói simultaneamente. É por isso que o assassino, por exemplo, para matar alguém, ele tem que destruir algo dentro de si mesmo. Ele não pode só destruir o outro, né? Ele não fica íntegro depois que ele pratica o mal. Algo dentro de você tem que ser esmagado para você conceber que aquilo possa ser esmagado em outra pessoa. Então, por isso, a gente precisa compreender a lei como uma coisa que é mais do que um sistema de regras escrito na Bíblia. A lei é uma interpretação do que é o bem e o que é a realidade. Por isso o salmista lia a lei desse jeito. Ele tinha prazer na lei de Deus. Por quê? Porque estudando a lei de Deus, ele procurava entender a estrutura do bem e, consequentemente, encontrar a si mesmo. Por isso o salmista dizia, por exemplo, Salmo 19, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. De onde o salmista tirou isso? É que a lei é uma descrição da sua estrutura, só que externa, na forma de palavras, de mandamentos. Por isso o salmista medita na lei, e meditando na lei, ele é abençoado. Então, irmãos, por isso, quem pecou com a lei vai ser julgado com a lei, porque teve inclusive esse privilégio de ter uma lei escrita com muita clareza, e quem pecou sem a lei vai ser julgado, porque na sua estrutura ele tem a lei. A sua estrutura de natureza humana é a lei. E quando ele viola essa estrutura, ele está quebrando a lei do mesmo jeito, mesmo que ela não esteja na forma de mandamentos na sua cabeça. É isso que Paulo está dizendo nesse parênteses. Então, ele está explicando que está todo mundo igual, né?
Tanto faz se você leu a Bíblia ou não leu, conhecia o Antigo Testamento ou não conhecia. Todas as vezes que você violou algo da natureza humana, você quebrou a lei. E a sua consciência te mostrou quando você fez certo ou quando fez errado. E aí no verso 17, Paulo abre o jogo, dá nome aos bois. Ele diz quem é o culpado. És tu, judeu. Se tu se chamas judeu, te apoias na lei, te glorias em Deus, conheces a vontade dele, aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, estás convencido que és guia dos cegos e luz dos que estão nas trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tens na lei a formulação do conhecimento e da verdade? Vejam só, Paulo está falando aqui do orgulho de Israel. A gente tem a nítida impressão que ele está inflando, né, os leitores, com todos esses títulos honoríficos. Guia de cegos, instrutor de ignorantes. Obviamente ele está sendo irônico, né? Vocês que acham que porque tem a Torá, porque tem a lei de Deus, vocês acham que são alguém. Mas vem cá, diz o verso 21. Tu que ensinas aos outros, não ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve cometer adultério, adulteras? Tu que abominas os ídolos, rouba-lhes os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Então diz Paulo, como é isso? Me fala mais sobre isso. Como é esse negócio de você se achar o iluminado, aquele que conhece os caminhos de Deus, conhece a lei, que se vê na tarefa de abençoar e iluminar as nações? Como é esse negócio de você ter todas essas crenças a respeito de si mesmo, mas na verdade ter uma vida indistinguível desses pagãos que você quer iluminar? Como é que é isso? Isso é o que Paulo está fazendo. E agora ele está bem claro, né? Ele já disse, eu estou falando para vocês. Ou ele poderia dizer, sendo rabino judeu, nós. Que diferença nós fazemos? Se a gente se gloria na lei, se a gente se orgulha de conhecer Yahvé, mas a nossa vida é indistinguível da vida dos pagãos. Vejam que o verso 17 começa com um mas. Vocês viram aí na Bíblia? Por que mas? É porque ele disse nos versículos anteriores que os que serão justificados são os que cumprem a lei. Então, por isso, o verso 17 em diante, ele diz, mas e você que tem a lei e não cumpre? Qual é a sua situação? Versículos 23 e 24. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Irmãos, veja aí Isaías 52, que é de onde Paulo tirou esse versículo. Isaías 52, versículo 5. O Senhor pergunta, e agora, que tenho eu aqui? Pois o meu povo foi levado sem motivo algum e os seus dominadores zombam dele, diz o Senhor. O meu nome é blasfemado o dia todo, sem cessar. É daqui que Paulo citou, fez a citação. Ele citou Isaías. Em muitos momentos o apóstolo cita o Antigo Testamento, ou às vezes não cita literalmente, mas se refere a um trecho do Antigo Testamento. Por isso é importante usar Romanos, como dizia o Wycliffe, como chave para ler toda a Bíblia. Mas vejam só, irmãos, por que o nome de Deus é blasfemado? Porque o povo foi levado para o exílio. Quer dizer, que Deus é esse que não protege o seu povo? E aí o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Mas por que, na verdade, o povo foi levado para o exílio? Porque fracassou em cumprir a lei. Isso é o que ensina, nós temos no final de Crônicas, no final do livro das Crônicas, claramente a razão porque o povo foi levado cativo. Isso é o que a gente encontra nos profetas, que o povo, na verdade, foi escravizado porque ficou escravo da idolatria,
foi injusto, não praticou justiça uns com os outros, então eles violaram, né, o âmago da lei, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo. Então eles quebraram a lei praticando idolatria e injustiça. Então eles foram levados para o exílio, e sendo levados para o exílio foram considerados uma vergonha para o nome de Deus. Agora é interessante observar que Isaías 52 não é, na verdade, um capítulo sobre o juízo final do povo de Deus, é um capítulo sobre salvação. Capítulo 52, verso 1 em diante. Está falando sobre como a salvação de Deus está vindo, como Deus vai libertar o povo. E como Deus vai honrar seu próprio nome, na verdade, tirando o povo do exílio. Agora, Paulo toma um aspecto negativo apenas do que está naquele trecho, mas, obviamente, ele quer falar sobre o positivo, no capítulo 3 em diante. Mas ele toma um aspecto negativo e diz, olha, vocês estão aí exilados, o que vocês acham que está acontecendo? Assim como os ímpios, os gentios, estão entregues aos desejos do seu coração, e isso é um sinal da ira de Deus, o fato de que vocês, judeus, não cumpriram a lei é evidente, porque vocês estão exilados. É por isso que vocês foram espalhados e ficaram nessa miséria. É por isso que vocês têm esse comportamento, que é indistinguível do comportamento dos gentios. Se o comportamento dos gentios é um sinal da ira de Deus, também o de vocês é o sinal de que vocês estão sob a ira de Deus. Vocês estão no mesmo lugar. Estão na mesma posição. Por isso, por causa do seu comportamento e por causa da sua humilhação pública, o nome de Deus vem sendo blasfemado entre as nações. Agora, o versículo 25 traz uma nota diferente. Veja aí na sua Bíblia que Paulo entra com o tema da circuncisão. Isso aqui é central para todo o argumento que começou no capítulo 2, verso 1. Paulo está aos poucos argumentando com os judeus que eles não podem achar que têm uma relação melhor com Deus do que eles têm, se na prática eles são iguais aos gentios condenados. Mas agora, no versículo 25, ele chega no problema crítico. Qual é o problema crítico? É a circuncisão. O que é isso que fazia os judeus acharem que, se comportando do mesmo jeito que os gentios, mesmo assim eles tinham comunhão com Deus? O quê? O que era isso que fazia eles terem essa crença maluca? Era, irmãos, a circuncisão. Esse era o problema. A circuncisão, como os irmãos sabem, foi estabelecida por Deus para Abraão. Está lá em Gênesis 17. Eu não sei quantos estavam aqui quando eu preguei sobre a circuncisão, quando fizemos o nosso estudo da vida de Abraão, mas eu quero lembrar o que estava acontecendo. Deus ordenou que todos os machos da casa de Abraão fossem circuncidados, ou seja, tivessem a carne do prepúcio ali cortada, fizessem essa cirurgia no pênis. Todos deviam fazer essa cirurgia, os homens, e isso seria o sinal de que eles estavam em aliança com Deus. Agora, por que é que Deus estabeleceu a circuncisão? A gente sabe disso. A razão é muito clara em Gênesis. É que as promessas de Deus, não se assustem, irmãos, com o que eu vou dizer. As promessas de Deus tinham relação, literalmente, com o pênis de Abraão. Eu quero lembrar aos irmãos que Deus prometeu para Abraão uma grande descendência, fertilidade reprodutiva, biológica. Mas não só isso, claro, ele ia educar os filhos, e os filhos iam ser enviados para abençoar as nações. Essa era a promessa de Deus. Mas tudo isso dependia de uma coisa muito basal, que era a capacidade reprodutiva. Só que Sara, a mulher de Abraão, era estéril. Então vejam a loucura dessa promessa, né? Que na verdade é o cumprimento de Gênesis 1. Quero lembrar os irmãos dos mandatos que foram estabelecidos lá em Gênesis 1. Comunhão com Deus, o homem foi feito à imagem de Deus, o homem foi feito macho e fêmea, e Deus ordenou que eles se multiplicassem, enchessem a terra e sujeitassem a terra. Então existe um mandato social que envolve a reprodução e um mandato cultural de dominar a terra. E aí o que Deus promete para Abraão? Que ele teria um pacto com Abraão, que Abraão teria uma terra e que Abraão teria uma descendência. O que é isso? É o cumprimento na vida de Abraão do que está em Gênesis 1. É uma forma da Bíblia ensinar sobre como a redenção restaura a criação. Então aquilo que foi perdido por causa do pecado, agora na vida de Abraão vai ser restaurado. Só que, aparentemente, é muito difícil de ser restaurado. Primeiro, porque Abraão não sabe que Deus é esse de onde ele saiu. Segundo, porque Abraão não tem terra, ele fica peregrinando e nada de ter uma terra. E terceiro, porque a mulher dele, para ele poder ter filhos e ter uma descendência, é estéril.
Então Deus coloca Abraão numa bela sinuca, né? Ele tem que confiar em Deus, acreditar nas promessas de Deus, mas as evidências disponíveis são todas contrárias. E isso é a vida de fé. É por isso que Abraão é chamado de o pai da fé por Paulo aqui em Romanos. É por causa disso. Porque contra todas as evidências ao redor dele, ele continuou crendo. Mas, irmãos, Abraão teve seus momentos de fraqueza. E um momento de fraqueza foi quando, por incitação da própria Sara, Abraão decidiu que não dava mais para ficar esperando essa promessa de fertilidade para Eva chegar, e ele foi lá, por incitação de Sara, e teve um filho com Agar, com a serva de Sara. Então vejam, irmãos, que a incredulidade momentânea de Abraão, por onde ela se manifestou? Pelo pênis, não foi? E o que o pênis representa, na verdade? Era a sede, não é a questão de prazer sexual, era o desejo de se projetar no mundo, de fertilidade, era isso. Abraão queria filho. Não é que ele queria pegar a serva da Sara? Sei lá, né? O que a gente sabe, mas o que a gente sabe que Abraão queria? Abraão queria filho, gente. É isso que Abraão queria, filho. E isso era a fonte da coisa. Por isso, quando inclusive existe desejo sexual sem nenhum desejo de fertilidade, tem uma coisa doentia, inclusive, relacionada com a forma como a cultura e a experiência pessoal moldou a pessoa, para não conectar uma coisa com a outra, que é a natureza conecta as duas coisas. Então, Abraão queria se projetar no mundo e ter uma descendência, é isso que ele queria. E ele tentou fazer isso por conta própria. E ele não podia, ele tinha que esperar em Deus. Esperar que Deus daria para ele a fertilidade e a terra. E para usar a linguagem do Novo Testamento, o que a gente diria? Que Deus dá a vida eterna, Deus dá a imortalidade, Deus traz a felicidade. O que você tem que fazer então? Obedecer a Deus. Então, para que tem que passar a faca no pênis? É uma forma simbólica de dizer o seguinte: eu não vou buscar isso por minha conta. Eu vou submeter esse meu desejo a Deus. Eu vou submeter essa minha expectativa, essa minha ansiedade a Deus. Então, eu não vou buscar a felicidade, eu vou buscar o bem. E eu acredito que na medida que eu busco o bem, que eu busco a vontade de Deus, o que diz Jesus? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Isso é circuncisão. Aí Paulo está dizendo, o que adianta uma circuncisão que você foi lá no 8º dia, passou a faquinha e tal, mas na verdade seu coração continua inquieto e você continua buscando as coisas do seu jeito. E continua pecando. E achando que Deus atrapalha a sua felicidade, então você tem que dar um jeitinho. E um dia Deus manda Isaac, mas até lá você dá um jeito e faz o seu filho. Para cumprir, dá um golpe de João sem braço para cumprir as promessas, né, ou as expectativas que você tem. Então é isso que Paulo diz, olha, versículo 25. A circuncisão é proveitosa se você cumpre a lei, mas se você quebrou a lei, a sua circuncisão não vale nada. Ela é um símbolo de quê? Se de fato você não entregou isso para Deus, não entregou sua alma para Deus. Por outro lado, diz o verso 26, se os que são incircuncisão cumprirem os preceitos da lei, eles não são circuncisos? Quem é realmente circuncidado? É quem realmente deixou a faca do Espírito Santo cortar a sua alma. Quem realmente submeteu a sua vontade a Deus e desistiu de buscar a realização por conta própria. Isso é, em outras palavras, a cruz. Por isso Paulo diz que a verdadeira circuncisão é morrer com Cristo na cruz. Está lá em Colossenses. A ideia está muito clara lá. A verdadeira circuncisão é o quê? É o batismo. É o batismo. O batismo nesse sentido interno. Verso 27, se cumprir a lei aquele que por natureza é incircunciso, é um gentio, é um judeu, não é um judeu, ele julgará a ti que és transgressor da lei com a letra e a circuncisão. Os judeus, irmãos, pensavam que ia ter um dia do juízo e que eles iam se sentar para julgar as nações gentílicas. Aí Paulo diz, não, é o contrário. Os gentios que cumprem de fato de coração a lei, eles vão se assentar para julgar vocês que transgrediram a lei, mesmo tendo a letra e a circuncisão. O que é a letra? A letra é a Torá, é o ensino do Antigo Testamento. Então Paulo está dizendo, olha, não importa se você foi circuncidado, praticou todos os ritos, estudou a Torá, mas você não conseguiu cumprir a lei, você está sob juízo, você é um incircunciso de coração, que é uma linguagem até que aparece no Antigo Testamento. E aí, no final,
nós temos a verdadeira religião, então. Tudo que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: não se iludam com a religião. Não se iludam. Vocês são judeus, não se iludam com a religião. Versículo 28. Porque judeu não é quem é exteriormente, nem é circunciso quem é na carne apenas. Mas judeu é quem é interiormente. E circuncisão é que é do coração no espírito, e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então o que é a verdadeira circuncisão? É uma mudança na alma, é uma mudança no espírito, em que o coração desiste de trabalhar por seus próprios esforços e acredita que Deus já trabalhou por ele. E aí entra no sábado divino. Esse é o sábado verdadeiro. O que é o sábado verdadeiro? É você entender que você não precisa cuidar egoisticamente, se concentrar de forma narcisista na sua vida, porque Deus cuida da sua vida. Então, como Deus cuida do seu destino, Deus cuida da sua vida, você pode colocar toda a atenção em buscar não sua felicidade agora, porque Deus, isso é coisa de Deus. Você vai buscar a imortalidade, vai buscar o bem. Então aí você vai ter uma vida autêntica de fato. Você não vai estar mais disperso em paixões temporais, mas vai buscar as coisas eternas, que é o que significa buscar o bem, aqui no capítulo 2. Então a circuncisão do coração é o coração que realmente se submeteu à lei de Deus, internamente se submeteu à lei de Deus, entendeu que a lei de Deus é boa, não é uma restrição, uma opressão, nada disso, que a vontade de Deus é boa, e realmente desejou isso e amou isso acima das outras coisas. E, obviamente, isso não pode acontecer sem ser uma obra do próprio Deus no coração. Então essa pessoa não tem por que se orgulhar. Como se orgulhar de ser judeu ou de ter qualquer coisa, se na verdade nada disso é um mérito especial seu, nem é uma justificativa especial que você tem para cuidar da sua própria vida. Paulo diz que o louvor vem de Deus, e ele vai explicar isso nos capítulos posteriores, porque a salvação vem do Senhor, é um ato de graça de Deus, e não uma obra nossa. Então, irmãos, aqui nós temos o contraste da falsa religião com a verdadeira. Alguém poderia perguntar, mas existe algum gentio que é judeu no coração? Como é que um gentio pode chegar nessa posição? Paulo não explicou isso ainda. Isso está lá no capítulo 8. Paulo vai dizer que aqueles que receberam o Espírito Santo por meio da fé em Jesus é que são judeus circuncidados no coração. Mas aqui, a essa altura do argumento, ele ainda não pode dizer isso. Porque ele ainda está construindo a sua argumentação e mostrando para os seus leitores que todos os homens estão debaixo do pecado. Ele só vai falar explicitamente sobre o que é ter o Espírito Santo e como isso muda a sua alma nos capítulos posteriores. Mas, irmãos, para concluir, eu quero chamar a atenção dos irmãos para o que isso significa para nós. Troque a palavra judeu por crente. Troque a palavra judeu por cristão. Troque por membro da igreja, o que você quiser. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: o que é a verdade sobre você? É isso que ele está perguntando. O que é a realidade sobre você? Porque se você de fato está atrás da imortalidade, e se você de fato não coloca sua confiança em formas religiosas externas, mas em um relacionamento real e autêntico com Deus, então aí você pode ser esse judeu que é interiormente. Mas se você passa a maior parte da sua existência ocupado com as coisas temporais, se não existe santificação na sua vida, e você não está de fato lutando contra o pecado, se nesse sentido a sua vida não é muito diferente da vida de um bom pagão, talvez seja parecida com a de um mau pagão, mas talvez seja só a vida de um bom pagão, de uma pessoa que não faz tanto mal assim aos outros, mas tampouco está preocupada com o bem ou com a santificação ou com qualquer coisa desse tipo. Então diz o Paulo, não pense que o seu batismo vai te salvar. Tanto faz se você foi batizado na igreja católica, foi batizado na igreja presbiteriana, quando era criança, se foi batizado grande, tanto faz, diz Paulo, porque a circuncisão é interna. Paulo talvez dissesse isso. Esse batismo vale se acompanhado de fé. Mas se não existe fé no seu coração, não pense que esse batismo resolve o seu problema. Ou que frequentar a igreja resolve o seu problema. Onde está o seu coração? Essa é a pergunta aqui de Paulo. Porque se o seu coração está perdido,
seu coração está desorientado, e se você não tem prazer no coração em buscar a presença de Deus, não existe isso na sua vida, então não pense que por ser religioso, você está numa situação melhor do que todos os outros gentios que estão sob a ira de Deus. É uma palavra dura do apóstolo Paulo. Mas sem os terrores da lei de Deus, irmãos, a gente não vai entender o que a graça significa. E para você experimentar plenamente a graça de Deus na sua vida, você precisa permitir que a Bíblia fale contra você. E que a Bíblia exponha a sua verdadeira situação. Então essa é a minha pergunta quando a gente se prepara para a ceia. Onde você está de fato? Vamos orar.